pessoal, na última aula a gente estava trabalhando com estrutura de repetição, com pré-condição, while, né? Eu passei alguns exercícios. Eu comentei com vocês, inclusive, que era o while a gente utiliza principalmente quando a gente não sabe a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter que executar um processo. Ele pode ser usado quando a gente sabe? Pode, sem problema nenhum. Ok? Só que quando a gente não sabe, aí a gente é obrigado a usar o while. Ok? Então aí a gente fez alguns exercícios aqui, né? O primeiro foi... Opa! O primeiro foi... enquanto a pessoa ia digitar um número, ia contar do número que a pessoa digitou até os 50. Eu fiz isso daqui para a gente entender que a gente pode utilizar o while também no lugar do for. Eu poderia ter feito isso daqui com o for. For, contador inicial igual ao número que foi digitado, correto? Até o número que foi digitado, até menor ou igual a 50. Só que eu fiz isso daqui para quê? Para inicializar. No for, a gente já tem toda a estrutura pronta e a gente não consegue fugir daquilo lá. Se a gente for utilizar o while, a gente tem que fazer manualmente. A gente tem que inicializar o número. No caso aqui, o número está sendo inicializado pelo valor que o usuário digitou. E eu tenho que fazer um incremento aqui, ó, de 1 em 1. E aqui é a verificação. Aí eu posso implementar isso aqui no for, sem problema nenhum. O outro exemplo eu sempre vou utilizar o for quando eu não sei quando o evento vai acontecer. Desse exemplo aqui, eu tenho que ficar digitando e somando os números, e contando os números, desculpa, que foram digitados, até a pessoa digitar um número maior ou igual a 100. Maior que 100, desculpa, maior ou igual não. Maior que 100. Nisso daí eu tenho que parar a contagem. Então, nesse momento, eu não tenho como utilizar o for, somente o while. E depois eu fiz outro exemplo aqui, que é o de decomposição de número. Certo? Eu estou decompondo o número, tirando a unidade, a centena, a dezena e o milhar de uma placa. Nesse exemplo aqui, eu não tenho como usar o for. Porque eu estou fazendo... Ah, professor, mas eu sei que tem 4 números, então eu posso fazer 4 vezes. Beleza. Mas pode acontecer de eu ter uma placa, correto? Com mais de 4 números. Ou de 4 letras. No caso aqui, as placas atuais do Brasil que estão sendo... Nem são mais de números, são números. São números e... Oh, caramba, são números e letras, ok? No caso, esse algoritmo não ia funcionar, ele foi feito só para números, ok? E depois eu expliquei o dígito verificador por exemplo, do banco. Você vai lá, o próprio código de acesso de o código de matrícula de vocês do SWAP, agora que eu lembrei, tem um dígito verificador, não tem? Não tem um número, traço, alguma coisa? Pessoal, vocês... Não lembro. O número de vocês que vocês utilizam, não. Mas a carteirinha provavelmente tem um dígito verificador. O que é esse dígito verificador? A gente utiliza ele para identificar se o número digitado está dentro de um determinado padrão que a gente utiliza, certo? Por exemplo, esse dígito verificador, eu quero saber... O exemplo que eu dei aqui, que eu tenho aqui, é o seguinte. Em um determinado banco, as contas são identificadas por um número com um dígito verificador, certo? E para isso eu vou utilizar o exercício anterior, que é a decomposição. Como que eu vou fazer o cálculo desse dígito verificador? Esse dígito verificador, primeiramente, a gente soma todos os dígitos do número da conta e depois dividindo a soma por 10 e obtendo o resto. Este resto é o dígito verificador.
Ou seja, a gente vai pegar todos os números da conta. Vamos falar que a tua conta é a 1515, certo? 1515. Eu vou somar o 1 com o 5, com o 1 e com o 6, e com o 5. Ok? Quanto que dá isso daí? 1 mais 5? 6. 6. Mais 1? 7. Mais 5? 12. Correto? A soma o dígito verificador é a soma dos números? Não, é o resto dessa soma dividido por 10. O resto da divisão disso daí por 10. No caso, 12 dividido por 10, qual que é o dígito verificador? 2. 12 dividido por 10 é 1. 1 vezes 10, 10. 10, 12 menos 10, 2. Qual que é o resto? 2. Correto? É o resto. Então, o número que você digitar, ele vai dar o dígito verificador. Certo? Como que ele vai fazer isso daí? Ele vai pedir um número, a pessoa vai digitar o número da conta, ok? Soma vai valer 0. While, enquanto o número for maior ou igual a 0, eu vou fazer o resto do número 10, igual a gente estava fazendo. Oi. A Débora falou que não dá para ficar na aula por causa que a internet dela caiu e os dados não aguentam ficar no Teams. Tudo bem. Eu estou gravando a aula, depois ela pode ver isso daqui. Certo? Beleza. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer a soma disso daqui, ok? A gente vai pegar o número. Deixa eu ativar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, o número 15. Certo? O que eu vou fazer? Eu tenho que decompor, igual a gente fez no exercício anterior. Eu tenho que decompor isso aqui por 10. Certo? 1 eu consigo tirar 10? Não. Eu consigo tirar o 15. 15. Então é 1. 1 vezes 10? 10. Certo? 10. 10. Aqui é a primeira passada. 10 menos... Opa. 15 menos 10, sobra 5. Certo? Eu abaixo 1. Então, 51, tiro 10, vou tirar 5, certo? Aqui é a primeira passada. 51, 50, sobra 1. Aí eu abaixo o 5, para economizar coisa aqui, 15, certo? 1. Sobra 5, certo? Sobra 5. Então, eu tenho o primeiro cálculo aqui, eu tenho o meu resultado, é 5. Ó, você está vendo que eu estou somando o soma, que inicialmente eu zerei aqui, certo? Eu zerei aqui. Soma é igual a soma mais resto. Qual que é o resto que eu obtive aqui? 5. 5, certo? Então, soma agora passa a valer 5. Então, soma agora não é mais 0. Está valendo 5 aqui, certo? Porque já é a segunda passada. Número ainda é maior que 0? Não, porque o número ele ficou com o valor de 1, 5, 1, certo? E agora eu vou dividir ele por 10 novamente, que é a segunda passada. Ó, o número ainda é maior, 151. Então, é 1 que vai sobrar 5, correto? Vou baixar o 1, ok? Que vou colocar o 5, ok? E vai me sobrar 1, ok? Então, qual que é o resto agora? Da divisão? Agora é 1. O resto da divisão é 1. Então, ó, ele veio aqui, número passou a valer 15. Ó, número agora passou a valer 15, certo? E a soma passou a valer o valor anterior, que era quanto? 5, mais o resto de agora. Quanto que é o resto de agora?
E aí, pessoal? 1. Então, soma agora passa a valer 6, correto? Então, agora eu tenho que fazer essa. Então, ele fez isso aqui. Agora, número ainda é maior que 0? Quanto que vale o número agora? 15. 15. Então, é 5 dividido por 10, ok? 5 dividido por 10. 15 dividido por 10, desculpa, pessoal. 1 não dá, eu jogo 5, eu jogo 1. Então, 1 vezes 10, 10. 1 vezes 10, 10 menos 15. 15 menos 10, sobrou 5. Número passa a valer quanto? 1. Pessoal, 1. E o meu resto da divisão, quanto que é? 5. Então, a soma antigamente era 6. Certo? 6. Ô, Márcio, Oi. esse 6 saiu porque você somou 5 mais 1 aqui, né? Esse Isso, 15 aí você somou. Beleza. Da primeira divisão ainda, tá? Da primeira e da Não, segunda. sim. Agora eu tô na terceira. 5 mais 1. Se eu tinha 6 com mais 5, soma passa a valer 11. Correto? Matemática tá certa até aqui. A matemática não errou nada, né? Por fim, eu faço a divisão para identificar o resto de 1. Por que eu faço a divisão? Porque ainda número está valendo 1. Ó, número é maior que 0? O número está valendo 1 aqui nesse caso. Então, eu faço 0, né? E sobra 1. Ok? Então, a última, ele passa a valer 12. Correto? Beleza. Eu tenho um número que eu passei para vocês, que era 1515, correto? 1515. E eu quero saber o resto da divisão. Certo? Qual que é a soma? A soma, para mim, valeu 12, certo? Então, qual que é o valor de dígito? É 12. Deixa eu fazer aqui, ó. É 12 dividido por 10, certo? Ó, isso daqui é para mim achar, essa parte aqui foi para mim achar a soma dos números, ó. Eu somei 1, o 5, 1 e o 5, com todos esses algoritmos aqui, certo? Com todas essas operações aqui. Eu cheguei que o meu valor dos meus algoritmos, a soma dos meus algoritmos eram 12, beleza? Então agora o meu dígito verificador é o resto dessa soma dividido por 10. 12, 1 vezes 10, 10. Certo? Quanto que sobra? 2. Qual que vai, na conta 15, 15, qual que vai ser o meu dígito verificador? 2. 2. Então, teoricamente, a minha conta bancária seria 15, 15, traço 2. Entenderam? Como que eu cheguei nesse 2? Primeiro eu somei o 1, o 5, o 1 e o 5, através dessas operações aqui, certo? Obtive o resultado, que foi 12, e aí eu fiz novamente dividido por 10, em vez de pegar a divisão, eu peguei o resto, entendeu? Então é 15, 15, traço 2. Ai, professor, o pessoal no banco usa isso? Não, eles usam uma outra codificação totalmente diferente. Entendeu? Isso aqui é só para saber como eu coloco o resto da divisão. Beleza? Entenderam, pessoal? Tem dúvida ainda? Professor, eu tenho. Você poderia explicar de novo essa parte? Qual a parte? O do porquê é o 2. Porque é o 2. Vamos lá. Ó, o processo de divisão você já entendeu. Vai dividindo e vai obtendo o resto. Sim. Eu divido o 15, 15, ou que seja outro número. Vamos fazer com outro número aqui. Vamos falar que a minha conta
é a... Vamos repetir de novo isso aqui. Vamos falar que a minha conta é a 10, 13, certo? Entendeu? Sim. 10, 13. Então, eu vou dividir isso aqui por 10, primeiramente. Então, 10. 1 não dá, eu junto aqui. 10 por 10 é 1. 1 vezes 10, 10. Para 10, sobra quanto? 0. 0. Então, o primeiro número que eu tenho aqui, ó, é o 0, certo? Opa, desculpa, pessoal, fiz errado. Vamos começar de novo. É a 10, 13. 10, 13. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, certo? Aqui é a primeira rodada, aqui é a segunda, aqui é a terceira e aqui é a quarta. Por que eu vou ter 4 rodadas? Porque 10, 13 tem quantos algoritmos? Quantos 4? no 4. Se fosse 10, 131, seria 5. Então, por isso que eu tenho que usar o while, porque eu não sei qual que é a quantidade de algoritmo que tem a minha conta, certo? 10, 13. Vou dividir por 10. A primeira divisão, 10 por 10, o 1. Aqui vai ser o número que sobrou e o resto, certo? 10, 13. 1 vezes 10, 10. Para 10, nada. Abaixo 1. 1 não dá. Eu abaixo 3. O 0, né? Porque 0 vezes 1, 0. Sobra 1. Peraí que eu me perdi. Tá certo. 1 vezes 0, 0. Sobra 0. 13. 101. 1 vezes 10. Sobra quanto? 3. No primeiro caso, qual que é o meu número que sobrou? O 101. E qual que foi o resto? 3. Certo? Ó, aqui ó, ficou 101 e aqui ficou 3. Ok? 101 agora, vou fazer novamente por 10. Certo? 1 vezes 10 dá 1. Que aqui sobra 0. Ok? 0 vezes 0 não dá nada, então é 0. Abaixo 1. Ok? E sobrou 1. Certo? Qual que é o número que eu tenho aqui agora? O número agora que eu tenho é o 10. E qual que foi o resto da minha divisão? 1. Certo? Ok? Agora eu pego 10 e divido também por 10. 10 para dividir por 10, quanto que é? 1. Certo? E o resto da divisão é quanto? 0. Então, nesse caso, eu tenho o resto. Opa, desculpa. O resto é 1. O número ficou 1 e o resto ficou 0. Certo? Beleza. E aí, por óbvio, né? Eu vou dividir isso daqui por 10. 10 é 0 e sobra 1. Ok? Então, o número ficou 0. Ok? E aqui ficou 1. Então, agora eu tenho que somar isso aqui. Ó. Esse processo está fazendo isso. Soma 3 mais 1. 4. 4. Mais 0, 4. Mais 1, 5. Certo? Mais 1, 5. Sim. Beleza. Ó, aqui eu obtive a soma dos algoritmos. 10, 1013, a soma dos numerais de 1013 dá 5. Ó. 1 mais 1, 2. Com mais 3, 5. Aí eu faço uma divisão por 10. Por que eu tenho que fazer essa divisão por 10? Ó, aqui já acabou. O que eu queria aqui, eu já encontrei até aqui, ó. Eu fiz todo esse processo do lado de cá para chegar aqui.
Só que eu falo que o meu dígito verificador é a soma dos algoritmos, dos numerais, do número, dividido por 10, obtendo o resto. Então é 0, 0 vezes 10, 0 vezes 10, 0 para 5, sobra 5. Então, nesse caso, qual que é o resto da divisão? Pessoal? Sim. É o 5. Então, o número 10, 13, qual vai ser o dígito verificador dele? O 5. O 5. Entendeu? Então, eu uso esse processo para identificar o dígito verificador. Isso acontece em banco, acontece em empresas, o próprio Swap, como eu falei para vocês, eles têm esse processo para identificar o dígito verificador. Ok? Tranquilo? Tranquilo, valeu aí. Beleza. Bem, isso aqui, para mim, eu utilizo o for para fazer a identificação do dígito verificador. Eu posso utilizar também, mas tem muitos casos que eu tenho condição que ela sempre vai ficar executando. E eu preciso, isso aí é toda a parte do while. Em algum momento, pode acontecer que eu tenha que sair forçado, ou seja, ter uma terminação forçada do laço de repetição. Ok? Em C, quando usamos while igual a 1, nesse caso aqui, ó, while igual a 1 e coloco todos os comandos, a gente fala que a gente sempre vai criar uma condição verdadeira. Ou seja, essa condição ela sempre vai estar sendo executada. Ok? Ele vai entrar nesse laço e vai ficar executando. Executando, 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 até o infinito. Um exemplo disso daí é um semáforo, que a gente pode iludir, vamos dizer que o semáforo tem um processo igual a eles. Ele tem a alimentação de energia, ele vai ficar executando. Só que em alguns momentos, mesmo que a gente tenha um laço infinito, a gente tem um comando para quebrar isso daí, que é o comando break. É o mesmo comando usado lá no switch case, lembram do switch case, estrutura de decisão? O que eu faço? Eu pego, executa. Quando atinge alguma condição, ele vai lá e identifica que aquela condição ocorreu, ele está sendo executado infinitas vezes. Ele identifica que aquela condição foi atingida, ele dá um break. Ó, dado uma sequência de números números positivos, representando os valores de itens de compra, informe o valor pago. Considere que a sequência termina quando o número 0 ou menor é digitado. Então, a pessoa está com uma lista de compras. Fala, ó, o primeiro item deu R$100, o segundo item deu 50, o terceiro 300, o 400, e vai. Acabou meus itens. Como que eu vou sair dessa condição? Eu vou saber quantos itens vai ter a minha lista de compra? Pode ter pode ter 1 milhão, correto? Quando que eu sei? Quando eu digitar algum valor igual a 0. Eu digitei o valor igual a 0, significa que eu terminei. Ou menor que 0. Ok? Então, como que eu faço isso aqui? Ó? Eu vou criar com a variável float, certo? Um total e um valor. Esse valor é para cada item. E o total vai ser toda vez que eu digitar um item, ele vai ser somado desse total. Então, aqui eu tenho o include, o stdlib, o intmain, beleza. Float, tenho essas duas variáveis, total e valor. Valor é para cada item e total é um valor total. Qual que é a minha condição aqui? Ó? Condição 1, ou seja, ela sempre vai ser verdadeira. Eu sei quando que o valor quando que eu vou terminar a minha lista de valores? Não. Só que, o que ele vai fazer aqui? Ó? Scanf, printf, digite um valor, scanf, porcentagem f, ele lê o valor. Ele tem um if aqui, ó. Isso daqui é comentário, tá, pessoal? É que quebrou aqui e veio para cá. If, valor
menor ou igual a zero, break. Break, o que ele faz? Força a parada, né? Ele força a parada. Ele força a parada do algoritmo? Não. Dessa estrutura aqui, ó. Ele veio aqui, ó. O primeiro valor eu digitei 10. O segundo valor eu digitei 2. O terceiro valor eu digitei 5. Ah, mas eu só tenho esses 3 itens. Então ele vai lá e vai digitar o 0. O primeiro é 10. É menor ou igual a 0? Ó, vou colocar os números aqui. Não. 10, 2 e 5. Certo? 10, 2 e 5. O primeiro valor ele digitou 10. É menor ou igual a 10? É menor ou igual a 0? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai somar o total que ele tinha, que no caso era 0, com o valor que foi digitado. Então o total passa a valer quanto? 0 mais 10? 10. Ele volta aqui, ó. Ele nem verifica, ele já entra direto aqui, ó. Digita o valor. 2. 2 é menor ou igual a 0? Também não. Então ele vai somar o total anterior, que era 10, com mais 2 ficou 12. 12. Aí ele veio, ele digitou 10, digitou 2. Ele veio aqui e já entrou direto, ó. While 1. While 1 é condição sempre verdadeira. Se valor menor ou igual a 0, 5 é maior que 0. Então, a condição é verdadeira. Ele vai somar. Isso aqui passa a valer 17, porque tinha 12 com mais 5, 17. Tem mais algum número para ele digitar? Não. Não, então ele vem aqui e digita 0. Ah, mas por que menor ou igual a 0? Porque se eu colocasse só igual a 0, a pessoa poderia digitar um número negativo e subtrair o valor da compra, o que estaria errado, né? Eu nunca fui num mercado, num supermercado, que eu tinha uma listagem de compra e um item lá descontou o valor de outro item. Pode ter descontado dele mesmo, mas de outro não, né? Então, o que ele faz? Ele identifica, ó. Aí ele foi lá e digitou 0, porque não tinha mais nada para digitar. Ele veio aqui e digitou 0. Valor é menor ou igual a 0? É. Ele tá aqui, ele já vem para cá. Entendeu? Já cai fora. Aí ele fala qual que é o valor da compra e finaliza o algoritmo. Eu não consigo utilizar isso daí com o for. Ah, por que eu não consigo? Porque o incremento ele só acontece, o processo acontece no final, e aí vira um regaço desgramado. Certo? Beleza? Beleza. Beleza. Entenderam, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Então, esses daqui são os dois outros exercícios do for. Como que eu estava pensando aqui agora. Espera aí, pessoal, vou cancelar a reunião. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Aí eu já paro a gravação. Ô, Mansky, Hum. seria do for ou do while? Se você Do for no while, for desculpa. aqui. Desculpa, do while. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não, por mim tá tranquilo. Oi, Ana. Quem que falou junto com o Gabriel aí? É a Ana, mas eu acho que a internet dela tá meio ruim. Não tá saindo nada. Ô, Ana, coloca no chat aí a tua dúvida. Bem, pessoal, então, reforçando, eu uso o while em qualquer condição, certo? A única diferença é que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que inicializar a variável, incrementar a variável, certo? Inicializar a variável, incrementar a variável e controlar o incremento dela, ok? E a verificação. No while, no for eu não tenho isso. No for eu não tenho isso, já tem toda a estrutura pronta. O while eu tenho que fazer.
E o while também eu utilizo quando eu não sei quando uma condição vai ocorrer. No caso aqui, esse exemplo, por exemplo, é quando a pessoa vai digitar um valor menor ou igual a 0. Entenderam? Beleza, pessoal? Então tá bom. Então eu vou parar a gravação e aí a gente volta às considerações sobre as atividades que eu vou passar para vocês.